O Figueiredo, ele tem esse... Ele queria... Eu não ficaria numa sala com ele, assim, tipo... com essa só cara... eu e ele, sem nada, assim, sem uma câmera, sem nada. E ele aparecia muito, cara, nos meios de comunicação, porque tinha um quadro, se não me engano, que era Fala Presidente na Globo, que era com ele. Né? A Globo, cara, ali, o Grupo Globo, o Jornal Globo, ele foi o jornal de grande circulação. Ele foi acusado que muito... mais apoiou, isso porque que eu ele, ia falar. do começo ao fim, as diretas já, nem passou na Globo. Eles estavam falando que era uma festa do aniversário de São Paulo. A Globo tem essa mancha aí, não sei se eles chegaram a fazer um meia-culpa aí cara, no momento. Eles fizeram um meia-culpa, mas, cara, quando eles digitalizaram todo recente, o arquivo né? deles, é uma meia-culpa recente, quando eles digitalizaram os jornais, porque o que acontece? Quando tu pega todo o teu acervo histórico, tu digitaliza, aí esquece. Aí todo mundo tem acesso e vê o que... E, cara, a Globo, ela era... muito favorável ao golpe desde o começo. Sério? Ela nasce nesse contexto, ditadura militar. E ganhou ela se muito com muito. isso. Tem pessoas especialistas que estudam jornalismo que falam que a Globo só tem a dimensão que tem por causa dos inúmeros incentivos fiscais que eles tiveram na ditadura, né? E talvez esse seja a pessoa que, não só por ser o presidente... mais próximo da gente em questão de tempo, mas porque, cara, ele não saía da televisão. É mesmo? Na Globo ele tinha Fala Presidente, Mas era com ele. na época dele, eu não tô lembrado direito, já não tinha um pouco de humor zoar ele ou ainda já podia um pouco ou ainda não? Ah, cara, o humor eu não sei, que eu não estudei sobre humor. Então, eu tava tentando lembrar se algum programa de televisão já tinha ele como figura. Cara, eu lembro que não seria Vê absurdo. se acha Eu alguma lembro coisa. que no começo tinha o Pif Agildo Paf do Milor Ribeiro, Fernandes, talvez. Ah, sim. né? Tinha o Pif Paf, tinha acho que uma frente muito grande de zoação com os presidentes da ditadura foi os quadrinistas. Claro. Né? Aí tem, como eu falei, tem o Pif Paf, que foi bem no período, eu não sei qual período agora é o Pif Paf, mas ele tinha uma resistência cartunesca. Agora, se era já amplamente assim, eu não sei. Com certeza mais fácil agora do que 10 anos antes. Isso com certeza. Mas cara, acho que juntando alguns fatos pela pergunta do Vilela, talvez sim, cara. Porque até o próprio atentado do Rio Centro já é um show do Chico Buarque. Ah, sim, galera mas já... de humor especificamente. Não sei, tinha o Pasquim, né? Que nunca Isso, o Pasquim também, super famoso. Inclusive, né, o atentado no Rio Centro é muito importante, porque é um evento que você entende muito bem a psique dos militares nessa época. A democratização ia voltar. O Figueiredo falou que ia arrebentar quem fosse contra, né? Botou o pau na mesa. E... Entretanto, ainda existiam os linha-dura. Os linha-dura não queriam que a democracia voltasse. Os militares linha-dura. Eles queriam que se mantivesse. Só que, agora sem guerrilha, por que tem linha-dura? Por que a gente... Não tem porquê. E aí, aconteceu um negócio que também é pouco falado, que aconteceu durante toda a ditadura, mas nesse momento aconteceu muito, que são os atentados de direita. Os militares começaram a promover atentados terroristas para justificar a manutenção da linha-dura. Nessa época, década de 80, já na década de 80, né? A gente teve se não me engano, foram 10 ou 20 jornais, bancas de jornais explodidas no Rio de Janeiro, mas aí não surtiu efeito. Aí depois explodiram uma carta-bomba na OAB. E até matou uma secretária. E novamente, né? Não surtiu grande efeito. Até que teve um show, ia ter um show. Quem assumia esses atentados? Alguém assumia? Era tudo botado a culpa nas guerrilheiras. Ah, tá. Só que nesse momento as pessoas já sabiam que putz. Não rola. E aí o atentado do Rio Centro vem e confirma tudo isso. Por quê? Esse atentado aconteceu na festa do 1º de maio. Dia do trabalho na época, né? Dia do trabalho, não era do trabalhador na época, não. O dia do trabalho, o dia 1º de maio, teve uma festa. É a festa na quinta-feira, porque a sexta é feriado. Delícia, né? E aí nessa quinta-feira, que se não me engano, 30 de... Não sei, 30 ou 31. Que é maio? Quer que eu confira aqui? Nossa, abril. Acho que é 31 de abril, não sei. Era 1º de maio, dia seguinte, né? E essa festa aconteceu, e quando ela aconteceu... E aí tinham vários nomes da música popular brasileira. Chico Buarque, Alceu Valença. Isso. Se puder colocar aí, Rio Centro... mas dá uma conferida também. Na foto, Pra ver se pode colocar. Porque, enfim. Por que aconteceu? Os militares se organizaram e levaram bombas pra explodir nessa festa. Do nada, 2 explosões aconteceram. Eles não iam explodir as pessoas dentro da festa, acho que é importante, é claro. Não, eles iam explodir uma caixa de luz e aí ia dar um apagão lá dentro do lugar e ia rolar... Não, Giovanni, a gente não sabe qual era a intenção. Porque não chegou até o segundo passo. Tá. Tipo assim, a gente não sabe se uma bomba explodiu no colo dele. Sim, a outra na caixa de luz. A caixa de luz ia acontecer. Sim. Porque uma bomba explodiu na caixa de luz, caixa de energia. Explodiu essa bomba pra acertar a caixa de luz e acabar com a luz. Só que essa bomba ela explodiu longe demais. Foi um erro deles. Depois explodiu uma outra bomba no colo
de um cara que, inclusive, era especialista em bomba, né? Bizarro. É. Pô, mexeu alguma coisa errada ali, pum, e cortou errado e, enfim, explodiu a bomba. Essa bomba matou ele na hora, que tava no colo, eram 2 militares. Tava dentro de um Puma preto. E do lado, cuidado aí, cara, que essa dentro do carro... Vê antes essa foto aí. Dentro do carro é bizarro. Deixa pequenininho assim, tá bom, só pra gente ver ali. Eu não sei como é que tá pro... Tem que ver pro público como que tá. Não, melhor não. Enfim, o lance é esse. A galera, esses caras explodiram. E aí, na hora, o que aconteceu? A gente tem alguns fenômenos curiosos sobre o atentado no Rio Centro. Primeiro, que quando ele aconteceu num momento não planejado pros militares. Então, né, você falou aquele dia, a imprensa chegou muito antes... A imprensa chegou antes, cara. A imprensa chegou antes dos militares. Então, assim, não deu tempo dos militares organizarem aquilo ali. Tipo assim, mudar e tudo mais. Depois os militares começaram a criar várias versões dessa história. Um falou que a bomba foi jogada... Outro falou que a bomba foi implantada dentro do Puma entre o carona... Eles estavam desarmando uma bomba. Eles estavam desarmando... Só que, primeiro, a bomba explodiu no colo deles, né? E segundo, no mesmo dia, pela tarde... Olha que doideira. No mesmo dia, pela tarde... Um restaurante próximo ao Rio Centro, que é um lugar de show, né? Uma casa de show. Um restaurante próximo ao Rio Centro, ele tinha ligado pra polícia e falado, ó... Tem um montão de gente aqui armada, com um mapa na mão do Rio Centro. E tá todo mundo aí. A polícia foi lá, anotou a placa do carro e adivinha qual era a placa de um dos carros. Desse carro que explodiu. Então, assim, tá meio... Tá óbvio. Tá óbvio, né? Tá óbvio. E o atentado do Rio Centro... Inclusive, uma coisa curiosa é que o assessor do Figueiredo... Ele conta isso em entrevista. O próprio Figueiredo conta. O assessor do Figueiredo falou o seguinte... explodiu a bomba no Rio Centro. Aí o Figueiredo falou o seguinte... Ele admite falando isso, tá? Ele fala assim, ó... Finalmente os comunistas deram mole. Tá ligado? Finalmente eles erraram, porque justificaria. Claro. E aí o assessor falou o seguinte... Então, senhor... Eles estavam entregando, mas a qualquer merda que desse ali, eles iam voltar de novo. E aí ele falou... Então, senhor, eu acho que foi gente da gente. O presidente Ele admitiu. Não sabia? Não sabia, porque era os linha dura. Era esse grupo rebelde... Agindo clandestinamente. Até pros moldes militares. Caramba. E, enfim, tudo isso levou isso só aumentou ainda mais a insatisfação. Inclusive, uma curiosidade, que eu sempre falo, que a irmã do Aécio Neves que atendeu o cara que ficou destripado. Que um morreu na hora e o outro ficou sem tripa. E a irmã do Aécio Neves que atendeu, né? Curiosidade. E aí, que eu sempre vejo na minha cabeça, sinapses malucas. Essa anedota sempre vem sinapses malucas. E aí, o lance a gente foi gradativamente vendo isso acontecer. Gradativamente, as diretas já, elas não dão certo, não são... Direta já, basicamente, é um projeto de emenda para... Basicamente, a próxima eleição vai ser votado diretamente. E por que não dá certo? Porque não teve apoio. A votação para ela... Mas nessa época vai todo mundo pra rua, tem aquele comício enorme na Praça da Sé. Exato. É dessa época. Exatamente. Coloca pra gente essa foto bota aí, Direta Já. Direta Já, bem impressionante. Por isso que é melancólico, cara. Porque tá nem no nosso lá, momento cara. de revanche a gente conseguiu uma E aí, democracia. A direta já não acontece, então... Né? Se for pra comemorar alguma coisa, o que o povo podia comemorar? Que o Figueiredo de fato ia entregar o poder pra um civil. Certo. E o civil escolhido foi o civil mais moderado das últimas décadas, Tancredo Neves. Exato. O PMDB na essência. Mas era Tancredo versus... Um montão de gente, o próprio Ulisses Guimarães. Tinha vários. Mas era uma eleição indireta, então não era o povo votando, eram os parlamentares mesmo. Mas o Tancredo, ele recebeu meio que a bênção do governo militar, né? Direta Já, muita gente, mano. Essa nem é a foto mais famosa. Na minha cabeça eu tenho outra foto, assim. Sim, mas foram vários movimentos, assim, lutou muita gente. E aí o lance é esse, o Figueiredo de fato entregou o poder a um civil. Mas um civil que ele escolheu, do jeito que ele quis. O Tancredo nem assumiu, né? Então. Mas aí, enfim, as teorias da conspiração, né, ficam malucas. Cara, é muito estranho isso, né? Cara... É porque a figura do Sarney ela é muito mais próxima do que dos militares. Claro, militares, entendeu? Mas o Tancredo já estava doente antes? Se fala sobre isso? Não que eu saiba, tá? Não, fala daquela foto? Não, famosa foto, será que ele tá morto ou não tá? Então... Dá pra colocar essa foto? Dá, porque ele tá vivo, né? Ele procura... Bota foto Tancredo. Foto Tancredo Médicos. Nessa... Tem uma baita teoria da conspiração se ele tá vivo nessa foto. Sim. O Tancredo, ele provavelmente, ele já tinha essa doença, era um câncer, se eu não me engano, no intestino. E ele, assim, a coisa piorou.
E ele chegou a ser eleito, ele fez um discurso. E ele escondeu, ele não falou sobre isso. Enfim, eu não sabia, pelo menos na época, né? Ah, não, publicamente era escondido, sim, Tá publicamente era escondido. Muitas pessoas alegam que nessa foto ele tá... O fundo foi tirado nessa foto aí, porque é uma ediçãozinha, mas é uma foto real. Alguns dizem que ele tá morto na foto. Tipo, tem uma que tem mais, ou é só o corte dela? Esse aqui é o corte, Tá recortado. Né? Mas enfim, mas o ponto é esse, o ponto é tipo, dizem que ele não tá vivo aqui. Sim. Mas é provavelmente mentira, provavelmente, não tô afirmando nada. E ele ficou doente, ele fez um discurso quando ele foi eleito, citou Tiradentes, sabe? Uma coisa democrática. Foi uma comoção nacional, finalmente tá acabando a ditadura, né? Só que aí, né, ele ficou ruim de saúde e pouco tempo depois, de fato, o poder voltou para um civil. Mas talvez o mais alinhado à ditadura de todos os civis, que era o Sarney. Que era o vice, né? Então, tipo assim, só aconteceu, só seguiu a regra, né, do jogo, né? Às vezes, quando convém, eles seguem a regra do jogo, né? O quê? Não, mas a gente sabe que as regras podem ser mudadas. Mas pelo que se fala, eles iriam aceitar o Tancredo mesmo. Não era. Aparentemente, sim. Tem uma entrevista do Figueiredo, muito curiosa, que inclusive o Alexandre Garcia, que era o porta-voz do Figueiredo, né? Que hoje em dia é uma figura conhecida na política brasileira. Ele entrevista. Lá, o bigodão. O Sarney, esse vai ser o nosso Marimbondos de Fogo, né? O grande livro que levou ele pra Academia Brasileira de Letras. Né? Não, eu lembro. O lance, tipo assim, quando ele ia entregar o poder, o Alexandre Garcia entrevistou ele, porta-voz dele, né? E aí falou assim, meu senhor, já sabendo que a popularidade dele com os mais pobres era muito baixa. Meu senhor, e aí, o que você acha? O que você tem a dizer pro povo? Ele repete várias vezes, até meio bizarro, povão mesmo. O que você tem a dizer a eles que agora querem o Tancredo? E aí o Figueiredo... Figueiredo ou Sarney? O Figueiredo. Tá. O Figueiredo que vai estar entregando o poder pro Tancredo. Entendi. O Figueiredo, ele fala o seguinte... pro povo, pro povão... não gosta mesmo, né, de povo. Pro povão, honestamente, que tudo dê certo, que vocês estejam certos, que o doutor Tancredo faça um ótimo governo. Mas eu quero que me esqueçam também. Da onde que veio isso, cara? Nossa. Me esqueçam. Essa é a frase dele aí. E realmente a gente esqueceu, né? O que você acha que ele... Ele odeia pobre. É isso. É. Ele odeia pobre de verdade. Esqueçam. Porque ele não quer mais, já não quer mais saber Cara, negócio de é que eu acho que ele foi colocado num papel político que ele não tava a fim de fazer. Que era dar passada de bastão, entendeu? Pra não sei. Eu não sei o porquê. Mas ele não gostava de pobre. Então, ele já falou isso várias vezes, né? Então, o fato dele não querer se envolver com política também, sabe? Ou enxergar essa política que ia existir como errada, que era a democracia direta e tudo mais, fez ele até perder o carinho, perder o apreço pela própria política. Então ele, quando ele fala, me esqueça, ele fala, não quero nem ver esse negócio aí. Então, de qualquer forma, isso acontece, né? O Tancredo, ele é eleito, mas infelizmente falece, né? Uma das páginas mais tristes aí da democracia. E o Sarney governa, mas, assim, primeiro que durante o governo Sarney a crise econômica voa, né? A gente tem a tal década perdida, é nesse momento exatamente. E o Sarney, ele é um cara que, depois do seu tempo no governo, com possíveis envolvimentos com muitos escândalos, né? Que a gente sabe muito bem, a gente vai ter depois do governo dele a primeira eleição, que é a primeira eleição direta, que sai vencedor o Collor. Mas aí e a gente até tava rindo ontem à noite, né? Que vai pro segundo turno Lula e Collor, né? Isso. Não o Brizola, que era o que ele queria e tudo mais. E aí a gente tava rindo ontem à noite até que, cara, tem 1 milhão de candidatos nessa eleição. Tava todo mundo com tanta saudade. De 89. Tá todo mundo com tanta saudade. Pô, de uma eleição. Inclusive, esse tem no YouTube. O Enéas tá nessa já ou ainda não? Eu não lembro, cara. Vê se você consegue ver todos os candidatos. Vamos falar, eu vou lembrar, porque, pô. Foi muito. Mas eu vou ser bem sincero contigo, né, cara? A gente vem de. Hoje, né? A gente vem de disputas políticas onde o debate é muito pobre, né? Um debate muito ideológico, um debate pouco interessante mesmo, assim. E quando você vê o debate eleitoral de 89, nossa, era outro nível, ele era um nível bem avançado, eram debatidas políticas públicas, eram debatidos conceitos que hoje, de uma forma que hoje é avançado demais. Enéas já tava. Verdade. Enéas já tava. Cara, tem uns 12. Fernando Gabeira, Leonel Brizola, Lívia Maria Pio, Lula, Manuel Antônio de Oliveira Horta, Mário Covas, Marronzinho, Paulo Gontijo, Paulo Maluf. Aí, ó. Afif, Zamir. Cara, olha isso, Correia, cara. Celso Brant, Lívia Maria Collor, Afonso Camargo, Enéas, Ulisses Guimarães, Ronaldo Caiado. Olha só, grandes nomes aí, ó. Ulisses Guimarães, Ronaldo Caiado. Ulisses Guimarães, eu queria fazer um pequeno comentário sobre ele, porque o Ulisses, ele esteve durante todo esse processo político e tal.
E ele, por mais que ele não vença, por mais, enfim, que ele tenha muitas derrotas, o Brasil teve sim uma vitória, cara. Que é em 1988, que é a Constituição Cidadã.